É sempre um prazer, irmãos, estar aqui. Faz tempo que eu não venho aqui, acho que desde maio. Falando em frio na espinha, né? Toda vez que o Samuel fala assim, Nath, você tem um dia lá para pregar, você quer? Aí me dá esse frio na espinha, assim. Eu falo, quero. Eu venho. E eu gostaria de orar antes. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pela oportunidade, Deus, de estarmos reunidos aqui como tua igreja, Senhor. Como teu corpo, Pai, para te adorar. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para cultuar o teu nome. Para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer por essa casa, por este lugar. Sabe, Deus, porque podemos estar aqui sendo ministrados, cuidados pelo Senhor. Deus, nós te agradecemos por isso, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos. Que o Senhor venha colocar o nosso coração rendido diante de Ti, Pai. Que a Tua palavra faça isso conosco nessa manhã. E que a gente possa sair daqui hoje, Senhor, mais consciente de tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Que a gente possa sair daqui hoje mais comprometido com tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós, mas que o Senhor também precisa da nossa cooperação, Pai. Nós te adoramos, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, porque nós só estamos aqui hoje, Deus, por causa disso, porque o Senhor nos amou tanto, que deu o Seu Filho para nos resgatar, Pai. Nós te agradecemos por isso, e queremos viver a nossa vida, Pai, em resposta a esse amor que nos alcançou, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, hoje eu vou falar sobre processos. O tema da minha mensagem é... Pode pôr aí, amor? Não abra mão do processo. Eu estava pensando que a nossa vida, ela se dá por meio de processos, né? A criação se dá por meio de processos. Quando você percebe a maneira como Deus criou, por exemplo, Deus criou em 6 dias, e quando você vê, se você estudar direitinho, você vai ver que existe tanta sabedoria nessa criação e nesse processo. Quando você olha para você, por exemplo, quando você olha para uma gestação, você vê o quanto Deus está trabalhando para que aquela vida aconteça por meio de processos. E é interessante a gente perceber isso, né? Eu coloquei essa planta porque para uma planta ela nascer, ela precisa de um processo, ela precisa ser submetida a um processo. Você pega uma muda, então... Para que aquela muda cresça, você precisa de um vaso adequado, você precisa de terra, você precisa de... O que mais? De areia, de adubo. E aí depois que você planta essa muda, o que você precisa fazer? Regar, né? E se essa muda não crescer, você vai diagnosticar de que existe alguma coisa errada no processo. Por quê? Porque os processos, eles sempre vão levar a alguma coisa sendo construída. Certo? Por exemplo, quando eu era bebê, a minha mãe conta que demorou para nascer meus dentes. Então, acho que eu tinha uns 2 aninhos e eu não tinha dente ainda, olha que beleza. E ela me levou no médico, acho que 2 não, 1 ano e pouquinho, e aí ela me levou no médico, porque que não nascia dente, eu ainda tenho dente de leite, para você ter ideia. E aí, o que a minha mãe identificou? Que existia algo errado nesse processo de crescimento da minha dentição. E com Deus, irmãos, é a mesma coisa. Deus está trabalhando em nós por meio de processos. E a gente não pode abrir mão desse processo. E eu não sei você, mas eu gosto muito da ideia de que eu estou num processo. Porque quando eu olho para mim hoje, e eu olho para o meu futuro em Cristo, quem eu preciso ser em Cristo, eu olho para mim hoje e eu falo... Está longe ainda, né? Está bem longe de eu ser aquilo que eu preciso ser. Mas aí eu olho para o meu passado, há 19 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e eu vejo que eu não sou mais quem eu era.
E o que isso diz para mim é que eu estou num processo. Ao mesmo tempo que eu olho para o futuro e às vezes dá aquela sensação de que, puxa, é tão difícil ser igual a Jesus, é tão difícil se parecer com Cristo, e eu olho para mim e eu falo, Senhor, eu estou tão longe disso. Mas aí Ele me faz olhar para trás e falar, você já caminhou. Eu já mudei muita coisa em você por meio desse processo. E isso me deixa muito feliz, porque Deus está trabalhando em mim. Amém? Você pode olhar para a sua vida e talvez você não seja tudo aquilo que ainda você precisa ser. Mas você pode olhar para trás e ver que você não é mais aquela pessoa. E isso precisa impulsionar seu coração, isso precisa alegrar seu coração e fazer com que você olhe para o futuro com esperança. Por quê? Porque Deus está trabalhando em você. E você precisa ter a consciência disso, para quê? Para que você seja um cooperador de Deus naquilo que Deus está fazendo em você. Amém? Isso precisa tomar a sua consciência, isso precisa ser também um projeto seu. Deus está trabalhando em mim. Abra sua Bíblia aí em Filipenses. Filipenses 1. Antes de falar de Filipenses 1, eu esqueci de falar uma coisa. Paulo, eu estou falando de processo, né? O que é esse processo? É a sua vida cristã. E Paulo, ele entendia a vida cristã, e ele vai falar sobre vida cristã, e em alguns textos ele vai chamar a vida cristã de corrida. Você já viu isso? Ele usa analogia, né? Analogia de corrida, de um atleta. Por exemplo, você não precisa abrir, não. Eu vou disparar alguns textos aqui, tá, irmão? Você não precisa abrir em todos, porque senão a gente vai demorar muito. Mas, por exemplo, Hebreus 12, no capítulo 12, no versículo 1, o Misa vai colocar aí pra gente. Ele fala assim, olha, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você tem uma corrida, você sabia disso? Uma corrida que nos é proposta, e essa corrida precisa ser corrida com perseverança. Em 1 Coríntios 9, diz assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que completamos os jogos, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, mas para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele está fazendo analogia da corrida, está dizendo, olha, estes homens correm para ganhar uma coroa que é corruptível, mas nós não, nós corremos, nós temos uma corrida, mas a nossa coroa é uma coroa que dura para sempre. Paulo vai usar a expressão corrida para falar sobre a nossa vida cristã. Aí em Timóteo, em 2 Timóteo no capítulo 4, Paulo já está mais avançado de idade. Hebreus ele está falando, corramos a corrida, ou seja, ele também está correndo. E aí em 2 Timóteo 4 ele diz, combati o bom combate. Você tem combatido o bom combate? Será que a gente tem combatido o bom combate? Terminei a corrida e guardei a fé. É importante a gente entender, irmão, que essa corrida existe, que nós estamos nessa corrida. Que quando Cristo nos resgata, que quando Cristo entra na nossa vida, essa corrida começa. E a gente precisa compreender isso. Amém? Aí em Filipenses, onde eu pedi para você abrir, Paulo fala algo interessante. Ele diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que os processos da sua vida, o que Deus está fazendo por meio dos processos da sua vida, existem para que esta boa obra aconteça. Não é uma obra, é uma boa obra. Irmãos, Deus está construindo em nós. Você se alegra com isso? Isso enche o meu coração de alegria. Quando eu penso que Deus, o
Pai de Jesus Cristo está trabalhando em mim, tem uma boa obra em mim. Isso é o que me impulsiona para viver para Ele. E isso precisa impulsionar o seu coração, isso precisa mover a sua vida. Deus está trabalhando em você. Amém? E que obra é essa? Porque Ele está falando que é uma boa obra. Você já ouviu algum irmão dizer assim, ô irmão, Deus tem uma obra para fazer na sua vida? Já viu isso? É um jargão, né? Todo mundo fala, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E realmente, Deus tem uma obra. Só que muitas vezes a gente não sabe que obra é essa. E é aí que é o problema. Por quê? Porque a gente pensa que a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, sabe, é me dar um casamento, é me fazer enriquecer, sabe, é me tornar famoso, é me dar sucesso. Enfim, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso na sua vida. Não estou falando que Deus não está comprometido com isso, mas eu também não posso afirmar. Porque a gente vê muita gente não se casando. E Deus não deixa de ser Deus por isso, deixa? A gente vê muita gente não podendo ter filho. E Deus não deixa de ser Deus na vida dessas pessoas. A gente vê muita gente que nunca vai enriquecer na vida. E Deus não deixa de ser Deus. Amém? Então que obra é essa? E é isso que você precisa entender, ok? Quero que você, se você sair daqui hoje entendendo qual é a obra que Deus está fazendo em você, eu já vou ficar muito feliz. Abra sua Bíblia em João. João 1:12. Evangelho de João 1:12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou repetir. Contudo, aos que o receberam a quem? A Cristo. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nath, qual é a boa obra que Deus está fazendo em mim? Te tornando um filho de Deus. É isso que precisa permear a sua mente e o seu coração. E eu quero que você entenda um pouquinho aqui, porque quando ele diz assim, contudo aos que o receberam, não é receber a Jesus, não é como quando alguém manda um jornal, sabe, na sua garagem, você, recebi um jornal. Não é isso. Receber a Jesus é quando você entende o que Ele está fazendo, o que Deus, por meio de Jesus, fez por você. É o sacrifício dele na cruz por você. Quando você entende isso, então você assimila isso e você recebe tudo o que Deus fez por você. Amém? E aí você crê nisso. É um processo aí, né? Você crê em tudo isso que Deus está fazendo por você por meio de Jesus. E quando essas coisas acontecem, você recebe o direito de se tornar um filho de Deus. Isso mexe com você? Isso mexe com o seu coração? Isso precisa mexer com você. Porque possivelmente eu não vou te dar uma notícia melhor na sua vida do que essa. Deus está trabalhando em você e está tornando você. Por que Deus está tornando? Porque nós não éramos filhos de Deus. Nath, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus implica em se tornar um filho de Deus parecido com quem? Aí a coisa complica, né? Aí a coisa fica complicada. Por exemplo, Romanos 8:29 vai dizer assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, quem seja o Filho, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, preste atenção. Quando você encontra Jesus, quando Jesus
A gente fala você encontra, né? Mas na verdade você foi o encontrado, eu fui o encontrado, porque quem estava perdido era a gente, ele não estava. Mas quando esse encontro acontece, quando Jesus chega na sua vida, não é apenas para mudar a sua vida e deixá-la melhor. Não é apenas para mudar você moralmente. Puxa, eu falava palavrão, não falo mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu era infiel, eu não sou mais. Não. Isso também, isso faz parte do caráter de Cristo. Mas a obra principal de Deus na sua vida é te tornar um filho de Deus. É fazer você ser apresentado a Deus. Jesus tem a missão de nos apresentar a Deus como filhos perfeitos. Como filhos perfeitos como Ele é. Porque esse texto diz que nós seremos os muitos irmãos dentre Jesus Cristo, onde Ele será o primogênito. Você entende que em Cristo você recebe uma família? Você começa a participar da obra mais poderosa, daquilo que, sabe, aquilo mais poderoso que poderia acontecer no mundo. Quando você entende quem Cristo é e o adora e faz dele o seu Salvador, você participa dessa obra. Sabe, se tornar um filho de Deus, não existe ninguém nesse mundo que faça você tornar um filho de Deus. Não existe homem mais poderoso dessa terra que possa te transformar num filho de Deus. Só Deus pode fazer isso. Amém? E isso precisa nortear a sua vida, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica... Quando a gente não entende os propósitos de Deus para nós, o nosso coração produz propósitos para nós. Quando você não entende que o maior objetivo de Deus é fazer de você um filho de Deus, a gente começa a correr outras corridas. Não é assim? A gente começa a se preocupar com outras coisas. A gente começa a ter objetivos de vida que não são os de Deus para nós. A gente começa a lutar lutas que não são as lutas de Deus para nós. E aí a gente se perde no meio do caminho. Por isso precisa estar muito claro na sua mente. Que se você é uma pessoa que já recebeu a Cristo, que crê nele como Senhor e Salvador da sua vida, algo de extraordinário está acontecendo em você. Amém? E isso precisa nortear você, isso precisa nortear a sua vida, isso precisa fazer com que você faça as suas prioridades, as suas escolhas. Não abra mão do processo de Deus na sua vida. Não abra mão daquilo que de mais extraordinário está acontecendo em você. E porque você não merece, você não merecia isso, eu não merecia isso. É porque alguém nos amou tanto, tanto. Além dele nos tirar do inferno, nos tirar da condenação, ele ainda nos traz uma nova vida, para que essa nova vida seja a imagem do seu Filho. Se a gente tivesse 5 vidas pela frente, não seria o suficiente para agradecer tudo que Ele fez por nós. Amém? Amém. E Paulo, ele entendeu esse processo. Paulo, ele entendeu que os processos de Deus na vida dele são ferramentas para que essa grande obra aconteça. E a gente precisa entender isso também. E Paulo entendeu que Deus trabalha por meio de tribulações. Quem gosta de tribulação aqui? Levanta a mão. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de luta, ninguém gosta de tribulação. Paulo também não gostava. Mas abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 12. É muito curioso essa passagem aqui. E ela tem tanto para nos ensinar. Diz assim: por isso não desanimamos. Não é essa não, amor. Gente, amor, porque quem está mexendo é meu marido, tá? Só para vocês entenderem. 2 Coríntios 12, 7, 10. 2 Coríntios 12, 7, 10. Eu vou ler aqui.
Para impedir que eu me exaltasse, Paulo está falando, né? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, olha só, vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, quando ele se converte, ele é levado, né, ao terceiro céu, que a Bíblia fala, e Paulo, ele passa por um tempo de revelações. Deus começa a revelar coisas para ele. Paulo não viveu com Jesus, ele não foi discípulo na época de Jesus, ele era o perseguidor da igreja, então ele teve grandes revelações, e deu no que deu, né? Paulo, o maior evangelista de todos os tempos. E quando ele estava tendo essas revelações, após essas revelações, ele faz essa oração aqui. E ele diz, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações que ele teve, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Algumas pessoas... Ninguém sabe exatamente o que é esse espinho na carne, tá, gente? Então, muitas pessoas falam que pode ser uma cegueira que ele teve, algo que o impedia de fazer algumas coisas, algo que fazia ele sofrer, uma tribulação mesmo. E aí ele disse, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Sabe quando a gente fala, Senhor, não aguento mais sofrer. Quando é que esse terror vai acabar? Quando é que esse sofrimento vai passar? A gente não faz isso? Exatamente o que Paulo estava fazendo. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, olha o que Paulo ouviu. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, você não precisa que eu tire o espinho. Você não precisa que a tribulação cesse, você precisa entender a minha graça sobre você, porque é dela que você precisa. É ela que te é suficiente para você viver e fazer o que você precisa fazer, porque eu estou trabalhando em você. E aí olha que interessante, Paulo vai dizer, portanto, ou seja, calma aí, Senhor. Então quer dizer que quando eu estou fraco, o teu poder se aperfeiçoa em mim? Então eu quero a tribulação agora. Pode vir tribulação, pode vir sofrimento. Porque se o teu poder está se aperfeiçoando em mim, é isso que eu quero. Veja que a prioridade de Paulo não era as suas circunstâncias. Não era o seu bem-estar. Mas era o quê? O poder de Deus se aperfeiçoando nele. Paulo sabia que um processo estava acontecendo nele e que ele precisava não de ter as suas tribulações cessadas, mas de que o poder de Deus estivesse sobre ele para que este processo tivesse êxito. E aí ele diz assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Será que é possível, gente, a gente se alegrar quando a gente estiver passando por fraquezas, por tribulações? Me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, olha lá, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo entendeu, irmãos, que a tribulação na vida dele fazia ele ficar melhor. A tribulação na vida dele era parte do processo de Deus para que Paulo se tornasse um filho de Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Então eu vou passar por isso. E vou passar alegremente. Porque a gente tende, irmãos, nessa hora a murmurar. Falar, Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso? Por quê? Puxa, e a gente começa a pensar que Deus é injusto. Pensar que poxa, a gente faz tanto e as coisas não andam, e as coisas não progridem. Mas Paulo entendeu, irmãos, que a tribulação produzia coisas novas na vida dele. Olha só. Não precisa abrir. Romanos 5, 3, 4. Não só isso.
Romanos 5, 3, 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter. Sabia dessa? E o caráter aprovado, esperança. O que isso quer dizer é que quando eu passo por uma tribulação, eu saio dela mais forte do que eu entrei. Amém? E eu saio mais forte do que eu entrei, eu saio com um caráter melhor. A tribulação me forja, a tribulação me conforma à imagem do meu Cristo. E se é para isso que a tribulação serve, a gente pode se alegrar nas nossas tribulações. Sabe o que a gente faz, irmão? A gente acha que o nosso bom, que é bom para a gente, é o bom de Deus. A gente não consegue entender muito bem essas coisas. Por exemplo, se o seu filho chegasse para você hoje e falasse assim: ô mamãe, eu quero viver de hambúrguer a partir de hoje. Hambúrguer, batata frita e Coca-Cola. Não é muito difícil, né, ele falar isso. Por quê? Porque é a comida que ele mais gosta. Para ele é bom, para ele é gostoso. Então, se ele vivesse de hambúrguer, seria maravilhoso para ele. E aí ele pede para você deixar ele viver de hambúrguer. E aí o que você faz? Você não deixa. Por quê? Porque você é mais velha que ele. Ele é uma criança imatura, ele não sabe o que ele está pedindo. Mas você é uma pessoa que sabe que se você der hambúrguer para ele, durante um período, isso a longo prazo vai ser ruim. Então você fala: não, filho, hambúrguer não, eu vou te dar couve. Delícia, couve. Né? Eu vou te dar chuchu, eu vou te dar, sei lá, eu vou te dar cenoura, alface. E aí ele vai falar: não, mamãe, isso é ruim. E você vai falar: não, filho, isso é bom. Você não entende agora que isso é bom. Mas eu sou a tua mãe e eu sei que isso é bom. Que isso a longo prazo vai te trazer vida, vai te fazer você crescer forte. Então come isso aí porque é bom. E aí ele vai falar: mãe, você não me ama, você não me dá hambúrguer. A gente faz isso com Deus. A gente fala: Senhor, eu quero esse rapaz, eu quero casar. Senhor, eu quero esse emprego, eu quero. Isso é essa criança querendo hambúrguer. E esse hambúrguer vai te matar. Esse hambúrguer vai te levar para o mau caminho. E o teu pai, que sabe das coisas, que conhece o futuro, ele vai dizer: não vou te dar. Porque isso é o que você acha que é bom, mas não é bom. O que eu vou te dar é bom, embora agora pareça que não seja bom. Parece que quando você come, o gosto não é bom, mas é isso que vai te dar vida. Confia em mim. Não é assim? Então a gente precisa confiar no caráter do nosso Pai. De que apesar que a gente esteja nessas tribulações, nessas lutas, nesses sofrimentos, e parece que a coisa não cessa, e parece que você sai de uma e vem outra, você precisa confiar de que existe um Pai cuidando da sua vida. E que Ele está provendo tudo que você precisa para que este processo, para que essa boa obra se cumpra em você. E é por isso que, como Paulo, a gente pode passar pela tribulação se alegrando. É difícil? É difícil. Na prática, é outra coisa. Mas nós podemos, porque nós temos esse Pai. Amém? Então, diante da tribulação, a gente decide, irmão, se a gente é aquela criança birrenta que fica fazendo birra porque as coisas não estão boas, ou se a gente pega o exemplo de Paulo e fala: Senhor, o teu propósito está acontecendo em mim, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade. Por exemplo, uma coisa curiosa. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele vai falar assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Você já ouviu essa palavra? Por que você acha que a gente é mais que vencedor? Já pensou nisso? Por que a gente é mais que vencedor?
Ah, porque eu sou de Deus, porque eu sou de Jesus. Mas Paulo está falando sobre tribulações. No texto anterior, ele está falando sobre lutas. Ele diz, mas em todas essas lutas, em todas essas tribulações, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Primeiro, porque toda tribulação na sua vida tem um fim. Não dura para sempre. Toda luta tem um fim, não dura para sempre. Então a gente já vence ela por aí. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria? Então a garantia de que isso passa já nos é dada. Então nós vencemos uma vez. E por que nós somos mais do que vencedores? Porque essa luta faz você sair dela melhor do que você entrou. E por isso você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus vai pegar essa tribulação, vai pegar essa luta e vai começar a formar o caráter dele em você. E é por isso que você é mais do que vencedor. Por isso que eu sou mais do que vencedor. Então, irmãos, não abra mão do processo de Deus na sua vida, achando que tribulação é porque Deus é injusto. É porque Deus não te ama. Para de olhar para dentro e começa a olhar para o que Cristo está fazendo em você. Existe um trabalho de Deus acontecendo em você muito mais importante do que a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso para cooperar com Deus neste trabalho. Amém? Amém. Eu tenho uma moça que trabalha comigo, que ela, se você sentar para conversar com ela, você chora. Porque é muito sofrimento. E se ela conversa muito comigo, às vezes eu estou na minha sala e ela passa pelo meu departamento e ela senta para bater um papo. E irmãos, eu já chorei com ela várias vezes. Várias vezes. E ela começa a contar e eu falo, meu Deus do céu. Mas o pior não é isso. O pior é quando você olha para ela, e você olha para ela e você fala, Senhor, eu não acredito que essa pessoa passe por essas coisas. Porque ela é a pessoa mais feliz que trabalha na minha empresa. Se você andar num corredor com ela, que vai demorar 1 minuto, com ela vai demorar 3, 4 minutos. Porque todo mundo dentro da minha empresa quer... Da minha empresa não, da empresa que eu trabalho, quer parar para abraçar ela. Porque ela sempre tem uma palavra de vida para dar para as pessoas. Ela é feliz. Ela é forte. Sabe, as coisas acontecem, ela dá uma balançada, mas ela se levanta mais forte ainda do que antes. E você olha para a vida dela e você fala, meu Deus, é inacreditável isso. É inacreditável como aquela pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa triste, infeliz, ranzinza, mal educada, é a pessoa mais amável que eu conheço naquele lugar. Por quê? Porque ela entendeu o que Paulo entendeu. E aí ela acaba de contar todos os sofrimentos dela, ela enxuga as lágrimas e fala assim, Nath, Deus é bom. Eu falo, é mesmo. Deus é muito bom. Nath, eu tenho tudo que eu preciso. E eu fico olhando para ela assim, e eu fico pensando, Senhor, me dá isso aí para a minha vida. Me dá esse espírito de gratidão para a minha vida. E muita gente naquele lugar ama aquela mulher, porque ela é amável, ela serve as pessoas. Ela tinha muitos motivos para não servir as pessoas, para cuidar da vida dela, para se preocupar com a vida dela, mas ela serve. Ela faz bolo, né, na Record. E tem pessoas que pedem bolo para ela, por exemplo, eu já presenciei. Pessoas da limpeza, do departamento de limpeza, que pedem bolo para ela, são pessoas simples. E os bolos dela são caros, porque são muito bons. Sabe o que ela faz? Ela faz o bolo e dá. Eu já vi várias vezes. Então, o poder da tribulação na sua vida é transformador. Não abra mão disso. Não abra mão do que Deus pode fazer através dessas coisas.
Amém? Caia dentro disso que Deus está fazendo. Seja um cooperador de Deus naquilo que Ele está fazendo. A segunda coisa que Paulo entendeu que era uma ferramenta de Deus para esse processo é que o processo ele acontece pelo meio do corpo. Que corpo, Nath? O meu? Não, de Cristo. Abre aí. Efésios 4, 15, 16. Antes, seguindo a verdade em amor, isso é importante, tá? Antes, seguindo a verdade, quem é a verdade? Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que o corpo de Cristo cresce quando liga a junta segundo a justa operação de cada parte, ou seja, o corpo cresce quando os membros desse corpo fazem a sua parte neste corpo. Então este corpo cresce e ele se edifica. Do que você está falando, Nath? Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Amém? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Ou seja, um organismo vivo que se move nessa terra como o corpo de Cristo. Então ele está dizendo que esse corpo ele é edificado quando cada membro, você é um membro? Você é um membro desse corpo. Cada membro tem uma função, ok? O seu corpo, por exemplo, se o seu fígado hoje resolver não funcionar, você vai ter problema, não vai? Vai. Se você bater o dedinho, vai doer só o dedinho, vai doer seu corpo todo. Corpo todo, né? Embora é o dedinho, você sente a dor no corpo inteiro. Por quê? Porque nós somos um membro, assim como os membros do nosso corpo. Cada um de nós fazemos a nossa parte no reino de Deus. E quando você faz a sua parte como membro, e eu faço a minha parte como membro, isso nos abençoa. Você tem dons, eu tenho dons. E quando eu pego esse meu dom e eu não uso, para que ele adianta? Nada. O meu dom é para te servir. O seu dom é para me servir. Então Paulo está dizendo que quando a gente faz a nossa parte como corpo, o corpo todo é edificado. Deixa eu te contar uma história, rapidinho. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu vim de uma igreja batista muito grande, de São Paulo. E quando a gente chegou aqui em novembro, acho, de 2014, aqui não, né, que era da Ribeira do Vale. A gente chegou, irmãos, e a igreja era pequenininha. E a minha igreja era muito grande. Eu entrava e saía, ninguém sabia meu nome. Ninguém me conhecia. Se eu morresse, ninguém ia saber. E aí quando eu cheguei na Ribeira do Vale, uns 10 irmãos vieram assim em mim. Eu pus o pé, oi, tudo bem, quem é você? Como é seu nome? De onde você vem? Para onde você vai? E eu falei, nossa, quanta gente em cima de mim. E aí, eu falei, meu Deus, e eu até comentei com o Misael, falei, amor, é muito pequenininha a igreja, né? Aí ele já sabia que eu estava querendo. Eu falei, nossa, eu não sei se eu vou aguentar. Por quê? Porque eu estava numa igreja grande, onde eu entrava e saía, ninguém sabia meu nome. Isso é tão confortável, você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. Você não tem, sabe, que criar vínculo com ninguém. E criar vínculo é difícil, dá trabalho, né? Porque você tem que se mostrar. Você tem que conhecer as pessoas. E as pessoas são difíceis.
Amém? Eu sou só difícil, você não é não, só eu. Pessoas são difíceis. E aí, chegar naquela igreja, naquele momento, acendeu um alerta assim em mim e falou assim, você está perdida agora. Você vai sair da sua zona de conforto. Você vai ter que criar vínculo, porque foi para isso que eu coloquei você aqui. Irmãos, e aí o meu marido falou assim, não, a gente vai. Ah, vai. Falei, tá bom, continuamos indo. Aí surgiu um acampamento de jovens. Eu falei, mas nesse eu não vou de jeito nenhum. E todo mundo, vamos Nath, vamos. Eu falei, gente, não vou, aí não vai dar. Mas tudo por quê? Porque a Natália gostava de ficar isolada. Você sabia que o isolamento é um sintoma de Adão, você sabia, né? Quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é fugir, se isolar. Porque a gente gosta de ficar isoladinho no nosso canto, a gente gosta de não dar satisfação para ninguém, a gente não gosta de ficar vulnerável, né? Porque conhecer gente é fazer você ficar vulnerável. É talvez a pessoa conhecer uma parte de você que você não queria que ela conhecesse. Só que isso, irmão, é parte do processo de Deus na sua vida. Porque algumas vezes Deus vai trabalhar em você pela mão de alguém. Deus vai trabalhar em você pela boca de alguém, pelo exemplo de alguém. Deus vai usar você para trabalhar na vida de alguém. Isso é o corpo em movimento. Isso é cada membro fazendo a sua função. Se você fizer a sua parte, se você pegar os dons que Deus te deu para me servir, você vai edificar a minha vida. E se eu pegar os dons que Deus me deu e te servir, eu vou edificar a tua vida. E assim o corpo de Cristo cresce, amadurece, se desenvolve. Mas a gente gosta de ficar em casa isolado. Não faça isso, irmão. Deus te deu uma comunidade. E sabe o que você precisa prestar atenção também? Prestar atenção na expectativa. Na expectativa que você coloca sobre as pessoas. Porque talvez você veio de um lugar, você foi machucado. Sabe, alguém feriu você num ambiente de igreja. Alguém abusou da autoridade, abusou, sabe, do serviço na sua vida. E aí você chega numa igreja e fala assim, eu não vou servir em lugar nenhum. Não vou fazer nada, eu vou entrar aqui, vou sair daqui, ninguém vai me ver. Né, assim? A gente chega assim, eu vou entrar e sair, ninguém vai me ver. Fast food, vou entrar, comer, sair, bora. Mas a vida com Deus não é assim. O plano de Deus por meio da igreja não é esse. O plano de Deus por meio da igreja é que você vive em comunhão e essa comunhão faça você crescer. Dá trabalho, Nath? Dá. Mas isso vai aperfeiçoar a sua capacidade de amar. Isso vai aperfeiçoar a sua capacidade de perdoar. Isso vai fazer você olhar para dentro e vai falar, nossa, eu tenho uns defeitinhos também que eu não sabia. Que eu não ia descobrir isso no meu quarto, nem na minha casa. Nem passando o fim de semana inteiro assistindo série. Coisas que você vai perceber a partir do momento que você lida com as pessoas. E preste atenção numa coisa. Existem coisas, processos de Deus na sua vida que só vai acontecer quando você estiver em família, em corpo. Por isso é muito importante. E cuidado com as expectativas que eu estava falando, é porque às vezes a gente chega numa igreja e a gente acha que todo mundo aqui é perfeito. Né? Do pastor, o pastor tem que ser perfeito, imagina. Ele então, não pode pisar na bola nem um pouquinho. E aí a gente chega na igreja e fala, então tá bom, vou me relacionar. Só que assim, todo mundo tem que ser perfeito. Ai dele se ele pisar na bola comigo. Isso é tão injusto, irmão, sabe por quê? Porque a gente não é perfeito. E aí a gente que não é perfeito fica cobrando os outros de perfeição. Aí não dá. Aí você vai se frustrar. Eu vou naquela igreja porque, olha, eu vou ver se a igreja é boa. Vou ver se a igreja... Aí acontece uma coisinha, não vou nessa igreja mais não, porque essa igreja não é boa. Por quê? A expectativa está errada.
a gente precisa começar a entender que nós somos um povo que foi redimido por Cristo. E o que nos une nisso é o nosso pecado, nós somos pecadores, por isso nós estamos aqui. Amém? E a expectativa que você tem sobre o seu irmão é que, seja ele quem for, ele precisa ser amado. Ele precisa ser cuidado, como Cristo ama, como Cristo cuida dele. Então não abra mão do processo. Não fuja da comunhão. Amém? Frequente a igreja, venha mais vezes. O Samuel faz estudo de segunda-feira. O estudo de segunda-feira é sensacional. Eu não posso estar aqui porque eu trabalho. Mas se eu pudesse, eu viria. Conheça as pessoas. Se interesse pela vida das pessoas. Esse é o seu trabalho. Deus deseja isso de você. E isso vai te aperfeiçoar. Eu não tenho como medir o quanto eu, Misael, a gente cresceu depois que a gente chegou aqui. E que já era cristão, Mas esse negócio de, conviver com gente, faz a gente se aperfeiçoar, faz a gente melhorar. Provérbios 27:17 fala assim, tá aí. Assim como o ferro afia o ferro, você já viu um ferro ser afiado sozinho? Vou afiar um ferro aqui. Ele precisa de outro ferro. Ele precisa de um ferro batendo nele, de um ferro riscando ele, tendo atrito nele, para que ele seja formado. Você precisa, a sua caminhada cristã precisa de outras pessoas. Você precisa ter amigos espirituais. Você precisa de gente do teu lado que ame a Jesus acima de todas as coisas. Porque quando você estiver errando, quando você estiver caindo para o abismo, ele vai ser corajoso de colocar a mão no seu peito e falar, opa, para aí não. Você está caindo. Você está indo para o caminho errado. E eu sou teu amigo e eu tenho a obrigação de falar isso, de tirar daí você. Mas a gente não quer fazer amizade. A gente não quer fazer vínculo. Porque dá trabalho. Tira a gente da zona de conforto. Mexe no nosso tempo. Altera a nossa agenda. Mexe no nosso bolso. Dá trabalho. Mas é parte do plano de Deus na sua vida. Então, não abra mão desse processo. Amém? Deus te deu uma igreja, Deus te deu irmãos. Faça uso disso. Amém? Estou terminando. A terceira coisa que Paulo entendeu que fazia parte do processo é uma coisa muito fundamental. Abra aí sua Bíblia em Filipenses 3. Filipenses 3. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está falando de alguns processos, de Deus nele, que ele, como Paulo, julga não ter alcançado ainda. E aí ele diz, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você foi alcançado por Cristo Jesus para alcançar o seu alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Cristo te alcança para que você o alcance, para que você se torne quem Ele é. E aí ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do caminho celestial de Deus em Cristo Jesus. Talvez você diga, Paulo, se você não alcançou, e eu? Se Paulo, que era Paulo, olhava para dentro e falava, eu não alcancei ainda o que eu preciso alcançar para ser aperfeiçoado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo.
Sabe o que Paulo tinha, irmãos? Paulo tinha uma insatisfação santa no coração. Sabe, aquela coisa de pensar, Deus, tem mais. Tem mais do Senhor para mim que eu não acessei ainda. Senhor, eu sei que tem mais a ser feito em mim. Como eu olho para mim e falo, Deus, tem muito mais ainda, como que eu vou fazer? Mas eu prossigo para o alvo. Eu e você precisamos ter essa insatisfação, irmãos. Sabe por quê? Porque 20 anos de igreja não nos torna cristãos. 20 anos de igreja não faz de você um filho de Deus. Ou faz? Não faz. Ser bisneto de crente, neto de crente, filho de crente, não faz de você um crentinho. Ou faz? Não faz. O que faz você um filho de Deus é andar com Deus. É obedecer a Deus. É estar nesse processo crescendo, amadurecendo. É isso que faz você um filho de Deus. Não olhe para o lado e se compare a outros e fale assim, poxa, comparado a ele eu estou bem. Sabe com quem Paulo se comparava? A Cristo. Porque Cristo era o seu alvo. Ele não olhava para o lado falando, eu estou bem. Meu conhecimento de Bíblia está ótimo. Eu venho na igreja alguns dias, estou melhor que o irmãozinho ali. Não é o irmãozinho que a gente precisa comparar. A gente precisa comparar a Cristo. E a Cristo, falta muito. Nath, mas não é pela graça? É pela graça. Mas Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus naquilo que Ele está fazendo. Amém? Se você cruzar os braços e falar, Deus, faz tudo aí que o Senhor precisa, Ele vai falar, não, eu preciso de você, porque é em você que eu estou trabalhando. Eu preciso que você se mova. Eu preciso que você me busque. Uma coisa eu faço, Paulo diz. Sabe o que é isso? A prioridade de Paulo era Cristo. Irmãos, Cristo precisa ser a sua prioridade. Vim na igreja só de domingo. A gente vem aqui na igreja de domingo para cultuar Deus. Mas crescer com Deus mesmo é todo dia. Você não pode ficar dependendo de uma palavra de domingo para se alimentar. Você não pode ficar dependendo de uma oração do pastor na sua vida, não. É você quem tem que fazer essas coisas. Somos nós. A Bíblia está aqui, Se amanhã ou depois a gente for cobrado, ele vai dizer, mas a Bíblia estava na tua mão. Por que você não estudou? Por que você não me buscou? Jesus diz, entra no teu quarto, e o teu pai que está em secreto, te recompensará. É a gente que tem que buscar. Sabe, é no seu coração que tem que ter essa fome de Deus. Abre aí Colossenses 2:3. Eu não tenho isso aqui. Não é esse não, amor. É o 3, não é o 6. O 6 já vai vir daqui a pouco. Colossenses 2:3. Olha só o que diz, irmãos. Ele está falando de Cristo, né? Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em quem? Em Cristo. Sabedoria não se encontra em livro. Ok? Sabedoria é de andar com Deus. Sabedoria é de se relacionar com Deus. E isso não vem em livro, não vem em ouvir pregação, vem de vida com Deus, vem de experiência com Deus, vem de oração, vem de jejum, vem de leitura da Bíblia. Só que a gente anda muito ocupado, a gente não tem tempo para isso. É ou não é? Estou falando porque eu sou assim. A minha vida passa, meu dia passa, eu chego num fim de semana, parece que um trator me atropelou. Eu falo, Senhor, o que eu fiz essa semana de útil? Nada. Eu chego em casa, eu durmo, eu quero dormir rápido porque eu estou cansada. E a semana passa e a vida passa. E eu estou me esquecendo do que o plano, a obra maravilhosa de Deus está sendo feita em mim. Eu vi um pastor esses dias na internet, vocês devem ter visto porque ele é muito famoso. E ele estava falando, ele estava num auditório. E ele falou assim, quem aqui não sabe andar de bicicleta? E aí algumas pessoas levantaram a mão.
E aí a mulher falou assim, a senhora não sabe andar de bicicleta? Tá bom. Vou te ensinar agora a andar de bicicleta. Aí ele falou, imagina que tem uma bicicleta aqui. Aí você vai pegar firme no guidão. Firme. Aí ele colocou as duas mãos no guidão assim. E aí você vai montar na bicicleta. E aí você vai começar a pedalar. Pedala forte, segura firme no guidão que você vai conseguir andar. Tá bom? Ok. Aí ele falou, se eu colocar uma bicicleta aqui agora, essa mulher vai conseguir andar? Não. Por quê? E olha só o que ele disse. Porque toda fonte de conhecimento está na experiência. E nós somos uma geração que sabe muito sobre Deus. Que sabe várias coisas sobre Deus. A gente é crente há muito tempo. Nosso pai é crente, nosso avô é crente. E a gente sabe muitas coisas sobre Deus. Mas a gente também é uma geração que não tem experiência com Deus. A gente é uma geração que não vive com Deus. Versículos mais para frente aí em Colossenses, no 6, diz assim. Não está mais ali. Está agora. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. Irmãos, Cristo te resgatou para que você viva por Ele, para Ele. Nath, os meus sonhos e os meus objetivos, os seus sonhos e os seus objetivos, é Ele que sabe se Ele vai realizar ou não. Mas como Paulo, você precisa ter uma coisa na sua cabeça, que é Cristo, que é alcançar a Cristo, é que essa obra de Cristo seja concluída em você. Porque foi para isso que você nasceu. Amém? E isso precisa estar vivo dentro de você, irmão. Você não é uma obra do acaso. Talvez você pode ser fruto de uma relação que não deu certo. Talvez o seu pai te rejeitou, a sua mãe te rejeitou. Mas Deus não te rejeitou. A tua vida não origina da tua mãe e do teu pai. A sua origem é Deus, é Cristo. E quando você estava lá na barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe, Deus já sonhava com você, Deus já sabia o teu nome. Então se atente ao que este Deus, o teu Criador, tem para você. E o plano dele é tornar você um filho de Deus. Isso precisa nortear você, isso precisa ser a sua vida. Amém? Isso é a maior notícia que você poderia receber na vida. Isso é notícia suficiente para você reorganizar a sua vida, reorganizar as suas prioridades e falar, Deus, me perdoa, Pai, porque até agora eu estava vivendo a minha vida. Me perdoa, Deus, porque até agora eu estava correndo a minha corrida. Me perdoa, Deus, porque até agora eu estava lutando as minhas lutas. Como o Tiago diz, Senhor, eu sou teu. Sou teu. Amém, irmãos? Não abra mão desse processo, Deus está construindo você. Amém?